No vídeo de hoje vamos falar da Klabin, uma das ações da carteira do Barsi, o maior investidor pessoa física do Brasil. Vamos avaliar os seus principais números, comparar com a Suzano e outras empresas da área no exterior. Ao final, vamos ver seus pontos positivos e negativos para o investimento em sua ação. Se o conteúdo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos falar do controle acionário da empresa, que possui ações ordinárias e preferenciais. Falando das ordinárias, 45% está com a holding Klabin Irmãos S.A. Com posições menores, temos Banco de Nova York, Monteiro Aranha e BlackRock. Para as ações preferenciais, temos uma posição relevante do Banco de Nova York, Monteiro Aranha e BlackRock também. Falando agora dos resultados anuais, tivemos receitas crescentes nos últimos anos, com o EBITDA acompanhando esse crescimento. Em termos de lucro líquido, 2020 tivemos um prejuízo registrado pela empresa. Foi um ano em que a empresa acelerou o seu CAPEX, e isso acabou refletindo no lucro líquido da empresa. No resultado trimestral, vemos um comportamento semelhante, com 2022 com um valor mais alto ainda do que em 2021. E esse gráfico ajuda a explicar parte do resultado. É o preço da fibra de celulose, que tem que se mantido a patamares relativamente altos historicamente. Neste outro gráfico, temos a participação de cada divisão no resultado da empresa. 40% vem da celulose, 36% de papéis e 19% da área florestal. Em termos de dividendos, até tivemos anos com 6% de pagamento de dividend yield, mas o seu resultado no histórico recente tem ficado bem abaixo desse patamar e tem oscilado muito entre um ano e outro, como podemos perceber. Vamos falar agora da dívida da empresa. Percebemos que desde 2020 a dívida permanece sob controle em um mesmo patamar, o que é um dado bem positivo para a empresa. Nesse outro gráfico temos a variação do seu patrimônio líquido. Neste gráfico temos a evolução da relação preço-lucro e preço-valor patrimonial. Com o aumento do lucro da empresa, sua relação PL está bem abaixo de 10 no momento, mas vamos comparar com seus indicadores com outras empresas do setor para avaliar como se posiciona. Nessa avaliação, vamos comparar Klabin com a sua grande concorrente nacional, a Suzano, e com mais 4 empresas da área listadas no exterior. Em termos de dividend yield, apesar do resultado apresentar grandes variações, como vimos no histórico, atualmente, a Klabin apresenta o melhor resultado da lista. Na relação preço-lucro, ela perde para a Suzano e para a Resolute Forest. Em termos de preço por EBIT, ela perde somente para a Resolute Forest. Já a relação PSR, ela fica atrás de todas as estrangeiras. E a relação preço por valor patrimonial é a pior da lista. Falando agora de margens, as margens dela e da Suzano são as melhores do grupo, assim como o ROI e também, só que a situação, né, a gente percebe ali que a Suzano fica em primeiro com valores maiores do que a Klabin, na comparação direta entre as duas empresas e com um resultado muito maior do que as 4 empresas estrangeiras. Neste gráfico mais longo de cotação da ação, vemos que o preço está em um vale no seu momento, de uma queda recente. Se continuar seguindo essa tendência, podemos imaginar aí que ela está agora num momento interessante para se investir. Comparando agora com o valor intrínseco, o preço da ação está ligeiramente abaixo do valor intrínseco calculado. A projeção dos analistas aponta para valores maiores que a cotação atual da ação, e 2/3 deles recomendam compra da ação nesse momento.
Vamos agora falar de alguns destaques da apresentação de resultados da Klabin. Falando de celulose, seu principal produto, houve crescimento de 28% no preço do produto entre 2021 e 2022. Mas com o aumento também do custo de produção, o EBITDA ficou 16% acima nessa comparação de trimestres. Um dado interessante da empresa foi o aumento do retorno sobre o capital investido, que nos últimos 6 anos foi de 14%, contra uma média nos 6 anos anteriores de apenas 9%. Por fim, segue a obra no projeto Puma 2. Trata-se do maior projeto da história da empresa, já possui uma primeira máquina em operação e está em fase de construção da segunda máquina. O foco é na produção de um tipo de papel patenteado pela Klabin, o Eukaliner, que demanda menor gasto energético para a sua produção. Vamos falar de algumas notícias recentes da empresa. A Klabin entrou para o Oscar de Sustentabilidade Global, sendo a única empresa da América Latina nesse ranking. Outra notícia, trazendo que a Klabin emitiu CRA de 300 milhões com juros de 13,15% ao ano, até que é uma taxa interessante se considerarmos o cenário atual. Outra notícia recente da empresa foi o JP Morgan cortando a recomendação das duas maiores empresas de celulose do Brasil para neutra. A Klabin também está investindo em frota de caminhões elétricos para entregas no interior de São Paulo. E por fim, não podemos deixar de falar do maior investidor pessoa física do Brasil que possui a Klabin entre as suas preferidas na carteira. E, finalmente, vamos falar dos pontos positivos e negativos para investimento nas ações da Klabin. A empresa tem uma dívida estável e sob controle, como vimos aí na evolução dos últimos anos, investimentos em novas linhas de produção, que devem trazer um resultado interessante aí em um futuro próximo, projeções positivas dos analistas e alguns indicadores de preço também dão pista que o preço pode estar em um patamar interessante, e a queda recente do preço da ação que colabora com isso tudo, né? O ponto negativo, não podemos deixar de lembrar que é uma empresa que depende aí de ciclo de commodities, preço de celulose e tal. Então, a depender do ciclo econômico, pode ter aí um impacto maior no seu resultado. Isso mostra também pelo fato de ela pagar dividendos irregulares, né? Como observamos ali no histórico. E um outro ponto também que o investidor de Klabin precisa olhar é ver também, fazer a comparação direta entre as ações da Klabin com a Suzano, para verificar aí qual o investidor estaria mais propenso a investir, já que nesse resultado recente a gente percebe que os indicadores da Suzano estão ligeiramente melhores do que o da Klabin. E se o conteúdo apresentado no vídeo trouxe alguma informação adicional, te ajudou em seus estudos, fique à vontade para compartilhar o vídeo e curtir. E se não for inscrito ainda, tem vários outros vídeos no canal e verifique ali, com certeza irá encontrar algo interessante. E fique à vontade para se inscrever no nosso canal.